Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula de História no TV Araxá Educa. Esse canal feito especialmente para você, aluno da EJA. Meu nome é Carlos Dias. A aula de hoje é do nível 1. O que nós iremos falar? A revisão da Roma Antiga. Sei que muitos de vocês ficam guardando essa revisão, pois é uma forma de estarmos revendo toda a matéria, é uma forma de estarmos verificando a aprendizagem. E o que eu acho mais importante é a aplicação, né, do que foi explicado aqui através da televisão, aplicação através de pergunta e resposta. E uma forma de você estar exercitando também, tá bom? Para a gente estar relembrando aqui, que é o Coliseu, o tema nosso é Roma Antiga, tivemos 2 aulas sobre esse tema. O que nós vimos sobre a Roma Antiga? Só para a gente estar recapitulando, tá? A ocupação a civilização romana nasceu justamente aqui na Península Itálica, trouxe 2 imagens, lembra na aula anterior, mostrei para vocês essas 2 imagens, né? Para uma imagem de satélite, para você ter uma noção de comparativo das imagens. Então, quando nós falamos de Roma Antiga, vimos lá também sobre a questão da monarquia, primeiro foi a monarquia, depois a república, vimos sobre a crise da república também, tá bom? Então, a Roma Antiga é muito interessante, porque muitas coisas que temos hoje, na atualidade, do que nós usamos hoje, foi inspirado vem de origem dos romanos. Um exemplo é o direito privado, o direito público, o direito internacional, que é utilizado hoje em muitos países, inclusive no Brasil. Então, vamos lá, pronto para as perguntas. Quando eu falo pronto, eu gosto dessa imagem aqui, preparado para correr. Então, mas em que sentido? Pega um papel, um lápis, uma caneta, para você estar anotando a sua resposta. Coloca lá, número 1, coloca a sua resposta, e depois você vem fazendo a correção. Depois que a gente dá o resultado, você coloca um certo que você acertou, um xizinho que você errou, para você estar verificando quantas questões que você acertou. Eu coloco a imagem de muitas pessoas, que eu sei que não é só você, aluno da EJA. Tem muitas pessoas acompanhando, né? Encontro algumas pessoas, nossa, acompanhei sua aula no TV Araxá Educa, ficou muito bom. Acompanhei as perguntas, algumas pessoas que eu encontro na rua, até mesmo alunos de escola, faz comentário que participou. Então você que acompanha, além do aluno da EJA, convido você também, pega caneta, papel e caneta, para ver como você está o seu conhecimento da aula sobre a Roma Antiga. E, se for possível, faz uma concorrência dentro de casa aí, né? O pai, o filho, o aluno da EJA, junto com a esposa, com o esposo, com os filhos, faz uma competição aí saudável desse conteúdo da Roma Antiga. Então lá, vamos lá, pronto para começar. As perguntas são fáceis, as perguntas só dentro do tempo que nós estudamos. Eu tenho certeza que você vai acertar muitas das questões aqui propostas. Podemos começar? Então vamos lá então, né? Com relação à Roma Antiga, julgue os itens a seguir, as questões que serão apresentadas. Como eu falei, eu gosto sempre de começar pelo fácil. Então, as fáceis é para você acertar, tá bom? Outra coisa que eu recomendo, leia comigo. Durante a leitura aqui que você está acompanhando, leia comigo. Se for possível, pode ler até em voz alta aí na sua casa aí, para a gente poder estar respondendo. Tá? Imagine que seja até mesmo uma avaliação que você está fazendo agora. Antes da fundação de Roma, a região da Península Itálica era ocupada por vários povos, destacando-se italiotas, os etruscos e os gregos. Então, essa afirmação, ela está certa ou está errada? Pensa aí. Nós estudamos sobre isso. Então, antes da fundação de Roma, essa região, a região da Península Itálica foi ocupada por esses povos. Respondeu? Então peço que você coloque um C de certo e um E para errado. E após eu colocar a resposta, eu coloco um certinho na frente ou um X que você não acertou, tá bom? Para depois você contabilizar quantas questões que você acertou ou quantas questões que você errou. Exatamente, está certinho. Então, antes da ocupação, né, antes da formação da civilização romana, a Península Itálica ela foi ocupada por esses povos, os italiotas, os etruscos e os gregos. Então, espero que você tenha acertado. A próxima é um pouquinho maior a frase, mas também é de certo ou errado. E fácil também, eu tenho certeza que você vai acertar essa aí, olha. A história da civilização romana, na fase da monarquia, o termo clientes referia-se a um grupo social de indivíduos que prestava serviço aos escravos
Em troca, recebia proteção e benefício de cunho econômico. Leu a frase comigo aí? Vamos mais uma vez? Na história da civilização romana, na fase da monarquia, o termo clientes. Lembra que a sociedade romana, a pirâmide social, era patrícios, plebeus, clientes e escravos. A estrutura era essa. Então, o termo clientes referia-se a um grupo social de indivíduos que prestava serviço aos escravos e, em troca, recebeu proteção e benefício de cunho econômico. Certo ou errado? Anota aí, por favor. Espero que tenha anotado. Vamos lá para o nosso resultado. Essa você acertou, porque você viu uma palavrinha ali que você, na hora, você percebeu, né? Está errado. Está errado por quê? Clientes faziam parte da pirâmide social da civilização romana, mas eles não prestavam serviço aos escravos. Os clientes prestavam serviço aos plebeus, tá? Eles eram praticamente protegidos pelos plebeus, eles eram dependentes dos plebeus, tá? Então, eles não aos escravos. Então, quando eu falei da palavrinha, né, os clientes prestavam serviço aos escravos, isso, em nenhuma sociedade os escravos não recebiam uma prestação de serviço, tá bom? Na verdade, eles que faziam o serviço ao escravo e à mão de obra. Mais uma agora, essa é menor, mas de certo ou errado também. Então vamos lá. O fundamento da organização social romana era a família. As famílias foram divididas em clãs com base nas origens dos seus ancestrais. Essa expressão está certo ou está errado? Pensa aí, por favor. Você pode anotar o C de certo, E de errado. E aí, já acertou quantas? Espero que tenha acertado todas. Pode responder então? Vamos lá para a nossa resposta? Certo, tá? O fundamento da organização social de Roma, tá, era justamente as famílias. Lembra quando nós falamos lá dos patrícios? Tá? Então, as famílias eram divididas em clãs. Então, aqueles que tinham participação política, principalmente os que tinham os patrícios, né? Depois que os plebeus vão ter uma participação política, tá? Era justamente as origens das famílias que formavam a sociedade romana. Então, era dividida em clãs com base nas origens de seus ancestrais. Então, você que marcou certo para essa opção, meus parabéns, tá bom? Agora, mais a próxima aqui, mais uma de certo ou errado. Essa aqui também está bem simples, olha. Leia comigo, por favor. Na história da civilização romana, na fase da monarquia, os plebeus, lembra que nós estamos falando aqui, já falamos dos escravos, falamos dos clientes, agora os plebeus. Os plebeus eram livres e participavam ativamente da vida política, devido às suas grandes posses. Querido ou não, até citei ali atrás um pouquinho, né? Você acha que está certo ou está errado? Eu citei quem que era dono das grandes posses. Então vamos lá mais uma vez. Na história da civilização romana, na fase da monarquia, os plebeus eram livres e participavam ativamente da vida política devido às suas grandes posses. Respondeu? Certo ou errado? Se você prestou atenção, sempre nas questões anteriores, você acaba citando a questão da frente. Não porque foi intencional, mas a gente acaba comentando, tá? Muito bem se você marcou errado. Errado por quê, pessoal? Os plebeus, eles eram livres, tá correto, não tem dúvida contra isso aí. Os patrícios, os plebeus, eles eram livres. Mas eles não tinham uma participação ativa na vida política. Não tinha essa participação ativa. Por que eles não tinham participação ativa? Quem tinha uma participação ativa eram os patrícios. E eles também não eram donos de grandes propriedades de terra. Aqui temos aqui, ó, a sociedade romana, né? No caso aqui está faltando os clientes e os escravos. Mas nós temos aqui os patrícios. Os patrícios, que eram livres cidadãos romanos, eram o chefe dos clãs e compunha a elite que governava a cidade. E esses patrícios, eles eram donos dos gados, donos das terras, eram grandes latifundiários. Os plebeus, eles eram livres também, como os patrícios eram livres. Mas os patrícios eram cidadãos romanos e tinham participação política. Eles não. Sem direito político, camponeses, tá? Eles eram camponeses, artesãos, pequenos proprietários e alguns comerciantes. Esses comerciantes, mesmo que eles chegassem a ter um poder aquisitivo melhor, conseguissem a riqueza, eles ainda continuavam sem essa participação política, tá? Então aqui a questão é justamente errada. Então eles não tinham participação ativa política e não eram donos proprietários de grandes posses de terra.
Certinho? Eu espero que tenha acertado essa questão aí. A próxima, mais uma de certo ou errado, bem simplesinha mesmo. Essa aqui foi tirada dos próprios slides das aulas anteriores. Olha lá, lê comigo, por favor. Os principais papéis destinados às mulheres romanas eram de esposa e de mãe. Eram proibidos de tornar públicos seus escritos quando sabiam ler e escrever. Lembra que nós falamos das mulheres de Esparta, das mulheres da Grécia, e também nas aulas de Roma, tá? Da Roma antiga, nós citamos as mulheres. Essa expressão está certo ou está errado? Pensa rapidinho aí, coloca C para certo e E para errado. Anotou? Então podemos responder? Vamos lá? Certo, né? As mulheres, o principal papel das mulheres era o de ser esposa e mãe. Mesmo que elas soubessem ler, elas não poderiam tornar-se público a questão da leitura. Elas não poderiam, mesmo se elas escrevessem alguma coisa, não poderiam, elas não tinham o direito de se tornar público, tá bom? Então está correta essa expressão. Aqui nós temos um afresco da representação do Senado romano, tá? Lembrando que quem participava desse Senado era justamente os patrícios, tá? Vamos lá, mais uma agora, essa aqui é um pouquinho maior, mas vamos prestar atenção no que está pedindo aqui dessa questão aqui. A consolidação do poder romano sobre o mar Mediterrâneo se deu a partir dos conflitos conhecidos como guerras púnicas. Qual cidade foi o principal núcleo de rivalidade com Roma antiga naquele conflito? Então, vamos pensar novamente, né? Aqui era criou um domínio sobre o mar Mediterrâneo. Deu um conflito conhecido como Guerras Púnicas. Qual cidade que guerreou? Era uma cidade fenícia, tá? Que guerreou contra Roma. Vamos ver lá então as opções que nós temos. Esparta, Tiro, Babilônia ou Catargo? Vamos lá então? Respondeu? Você pode colocar 1, 2, 3 ou 4 e você vai acertar. Ou também pode escrever a palavra ou Catargo, Babilônia, Tiro ou Esparta. Fica a seu critério. Respondeu? Muito bem. Você que respondeu Catargo, tá? Lembrando que foi no expansionismo do Império Romano, foi uma das cidades que tiveram mais dificuldade. Começou em 246, tá? 264 a.C. e terminou em 146 a.C. Por quê? Catargo era um local no norte do continente africano. Só o porto dele cabia 200 navios de guerra. Era uma população de 300 mil pessoas. Então foi uma resistência muito grande para os romanos, para o combate do exército romano. Continuando, agora mais uma de certo ou errado, bem simplesinha essa de certo ou errado aqui, tá? A expansão territorial de Roma contou com a importante organização militar. Os únicos no mundo antigo que podia ser montado e desmontado conforme a movimentação das tropas. Então aqui é uma questão falando do exército romano. Olha o enunciado, olha. A expansão territorial de Roma contou com a importante organização militar. Os únicos do mundo antigo que podia ser montado e desmontado conforme a movimentação das tropas. Está certo ou está errado? Responde para nós rapidinho aí. Coloca C ou E. Podemos responder? Quer ler mais uma vez, se é necessário? Então vamos lá. Nossa resposta, certo, tá? Roma conseguiu expandir seu território, chegando à Macedônia, chegando ao Egito, dominou Catargo, que era uma cidade fenícia, tá? Roma conseguiu expandir seu território além da Península Itálica, justamente em função do exército, devido à organização do seu exército, à organização militar. E essa citação aqui é muito interessante, nós falamos sobre isso na nossa aula, que eles era o único mundo que tinha capacidade de montar e desmontar conforme a necessidade, conforme a movimentação das tropas, tá? E isso fazia com que fosse um exército ágil, né, rápido, vamos dizer assim. Continuando aí, mais uma, bem simples agora. Essas com enunciado maior parece ser complicado, mas ao contrário, elas trazem bastante informações para a gente e ajudam a gente na resposta, tá? Então, vamos lá. Acerca de Roma, podemos afirmar que o expansionismo romano trouxe inúmeras consequências sociais e econômicas para o império. Indique, dentre as alternativas abaixo, aquelas consideradas por muitos pesquisadores como a principal consequência. Então, presta bem atenção. Acerca de Roma, podemos afirmar que o expansionismo
trouxe inúmeras consequências, tanto sociais e econômicas, para o Império. Tá pedindo para nós indicarmos aqui, ó, indique entre as alternativas abaixo, aquela considerada por muitos pesquisadores como principal consequência. Então vamos lá então. Nós temos aqui 4 opções, são grandes, mas está bem simples, olha. Acompanhe comigo, por favor. Aumento de emprego para a população urbana. Os pequenos proprietários rurais passaram a usufruir de maior poder. A reforma agrária culminou num êxodo urbano sem precedentes. A mão de obra escrava aumentou consideravelmente. Vamos lá, qual das 4 opções? A1, A2, A3 ou A4? O que você responde aí? Dá uma olhadinha nas alternativas. Aumento do emprego, os proprietários passaram a usufruir maior de poder, a reforma agrária culminou no êxodo rural, a mão de obra escrava aumentou. Tá? O que você escolhe essas opções? Vamos lá então? Muito bem, você que marcou a opção de a mão de obra escrava aumentou consideravelmente, lembrando que a mão de obra escrava com essa expansão tornou-se a base, né? A mão de obra escrava tornou-se a base da força produtiva do Império Romano. Então a mão de obra escrava, tá? É a mão de obra escrava que nesse período cresceu consideravelmente, tornou-se a base da produção deles, tá? Do Império Romano no caso. Mais um de certo ou errado aí. Com as conquistas, ampliaram as riquezas de Roma, mas contribuiu para o empobrecimento da maior parte da população. Assim surgiram propostas que defendiam reformas profundas, como a dos irmãos Graco. Pensa bem aí, certo ou errado? Pensa, olha, com as conquistas, ampliaram as riquezas de Roma, mas contribuíram para o empobrecimento da maior parte da população. Assim surgiram propostas que defendiam reformas profundas, como a dos irmãos Graco. Certo ou errado? Anota, por favor. Podemos responder? Então vamos lá. Certo, né, pessoal? Por quê? Lembra dos 2 irmãos Graco lá? Um propunha uma reforma agrária, tá? Que propunha que houvesse uma reforma agrária para redistribuir as terras. O outro irmão Graco propôs a obrigatoriedade de vender o trigo com preço mais barato, que todos tivessem a venda do trigo. E os 2 morreram em função por defender essas ideias. Tá? Inclusive o primeiro, ele morreu com seus seguidores, 300 seguidores deles foram assassinados também, junto com ele. Mais um de certo ou errado, bem simples, tá? Em seus mais de 1000 anos de existência, a civilização romana vivenciou diversos tipos de governo, como a monarquia, a república clássica e o império. Certo ou errado? Marcou? Essa pode acelerar, que está bem simples, né? Muito bem, você que marcou certo, está correto. É a divisão do estudo que nós fizemos do Império Romano, né? Da civilização romana. Nós estudamos sobre a monarquia, a república clássica e, por final, o império. Apesar da grandiosidade do império que conseguiu construir, Roma foi incapaz de deixar um legado cultural, o que pode ser explicado pelo fato de ter adotado leis, crenças religiosas e costumes dos povos conquistados. Certo ou errado? Muito bem, está errado, né? Pelo contrário, Roma deixou um legado enorme para nós na arquitetura, no direito, tá? A questão da república. Isso tudo é herança de Roma. A você, aluno, que chegou até aqui, toca aqui, foi muito bom ter você aqui. Obrigado pela participação sua nessa revisão das nossas aulas do Império Romano, né, da Roma Antiga, e bons estudos.